Você quer ensinar com que o seu filho não aceite coisas de estranhos? Conte a história da Chapeuzinho Vermelho pra ele. Você quer ensinar ele a não julgar os outros pela aparência? Mostre A Bela e a Fera. Você quer ensinar ele que mentir é errado? Conta a história do Pinóquio. Você percebe que ao longo da nossa vida sempre somos ensinados através de histórias? Você é da geração que conhecia o tal do Homem do Saco? Aquilo ali era uma história pra você não fugir de casa. Basicamente, tudo que você aprendeu na tua vida foi baseado em histórias. E hoje eu vou te explicar sobre essa técnica. A técnica do storytelling, que é basicamente você contar uma história com algum objetivo no final. E eu vou te mostrar passo a passo o que é isso, depois da nossa vinheta. Salve, salve, moçada! Rodrigo Vincenzi na área. E eu ouvi uma história uma vez de que um jovem, ou na verdade uma jovem, não sei exatamente qual dos dois, olhou para um botão que fazia o sinal de um polegar, assim, e clicou nesse botão. Essa pessoa era você. Você apertou no joinha aqui embaixo. Isso um pouquinho mais na frente do futuro, tipo agora. Apertou aí? Já aproveita e se inscreve no canal também e ativa as notificações, porque aqui a gente solta 3 vídeos por semana te entregando o supra-sumo do marketing digital. Conteúdos de altíssima qualidade. E claro, não deixe de se apresentar aqui nos comentários. Eu sempre quero saber quem está me assistindo aqui. Você é gestor de tráfego? Você é expert? Você é uma pessoa curiosa sobre o mercado digital? Dono de uma imobiliária? Quem é você? Se apresenta. Inclusive, é bem comum pessoas fazerem negócios nos meus comentários justamente por causa dos comentários. Então se apresenta aqui embaixo que pode ser que você ganhe dinheiro por causa disso, viu? Olha só o que eu tô oferecendo pra você. Bom, agora que você já fez tudo isso, já apertou no like, se inscreveu no canal e ativou as notificações, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o storytelling. Storytelling é uma das técnicas usadas há mais tempo na humanidade, né? A gente sempre foi educado através de stories, a gente sempre entendeu sobre histórias sempre fazem parte da nossa vida. Qual que é a ferramenta que a gente passa mais tempo do nosso dia? São os stories do Instagram, né? Então a gente sempre tá ali consumindo e vendo histórias e vendo a vida das pessoas. Por que algumas pessoas, por exemplo, engajam mais em vídeos, lives, stories do Instagram e conteúdos como um todo? Porque eles sabem como construir uma narrativa que prende a atenção da pessoa. Sabe quando você tá assistindo um filme? Vou dar um exemplo recente. Eu fui ao cinema assistir Batman, o do Robert Pattinson, o Batman vampiro, como eu gostei de chamar ele. Tô brincando, gente, eu amei o Batman, achei muito legal. Eu fui assistir o Batman e é um filme bem longo, um filme bem extenso. Só que é um filme que não é cansativo, é um filme que você gosta de assistir, você quer sempre saber o que vai acontecer agora. Quem que é a próxima vítima? Quem que é a próxima pista? O que a gente tem que descobrir a seguir junto com esse Batman detetive, né? Porque é um filme que tem um storytelling muito bom, que tem uma narrativa muito boa, que consegue te prender. Mas o que faz uma história te prender? Existem alguns recursos utilizados para se fazer um bom storytelling, né? Para você contar uma boa história. E eu vou passar cada um deles com vocês aqui agora. As primeiras, né? São as técnicas narrativas. Veja bem, quando você vai explicar uma coisa para um certo alguém, você precisa entender o que tá na cabeça daquela pessoa, né? Persuadir não é você fazer a pessoa pensar algo que ela não pensava antes. É você utilizar algo que está na cabeça dela para fazer com que ela chegue a uma conclusão. É quase como se você entregasse os caminhos com as ferramentas que a pessoa já possui. Isso é persuasão. E técnicas narrativas servem justamente para fazer isso. Uma das técnicas narrativas mais conhecidas, né, uma estrutura narrativa, na verdade, é a da jornada do herói. Não sei se você já ouviu falar. Mas é uma história onde você conta a jornada do herói, onde basicamente o herói começa, ele tem um problema, ele se afasta do destino dele por causa daquele problema, aí depois em algum momento ele tem o momento onde ele encontra a arma do herói, que é o que dá coragem pra ele, faça com que ele volte e tome o seu lugar como herói. Utilizado em muitos filmes, principalmente os da Disney, né? Não sei se você já assistiu o Rei Leão, mas o Simba tem um problema quando ele perde o pai, e ao invés de ir lá e lidar com esse problema, ele se afasta por causa do problema, do acontecimento que teve com o herói. E lá no finalzinho, quando ele consegue se reencontrar com esqueci o nome da leoa lá, que ele tem uma relação. Ele encontra essa leoa, e aí com essa leoa ele encontra lá o macaco, que eu também esqueci o nome do macaco. Rafiki. Ele encontra com o Rafiki e consegue se comunicar com o pai dele, e ali ele ganha coragem. Tipo, aquilo ali foi a arma do herói dele, né? E faz com que ele volte pro reino, pra retomar o reino, derrotar o Scar, tomar seu lugar como rei. E essa trajetória é a trajetória mais comum pra maior parte das pessoas que teve
sucesso na vida, né? Em algum momento, você teve algo que você teve de problema, que na verdade, ao invés de você encarar o problema, te trouxe pra longe do problema. E depois pode ser que você tenha resolvido, ou pode ser que você ainda esteja naquele vale da sombra e da morte que o Simba ficou durante tanto tempo. E, cara, pra você encontrar essas histórias, o que nos leva ao próximo passo, né, que é o conteúdo narrativo, que é o que eu vou colocar dentro da minha história aqui. Não tente criar algo do zero. As maiores pérolas da sua vida realmente já estão aí dentro da tua cabeça. Então pra pensar nas histórias da sua adolescência, da sua infância, as coisas que fizeram com que você crescesse na vida. Eu vou dar um exemplo muito interessante, que é quando no ensino médio eu fazia desenhos sensuais, vamos dizer mais ou menos assim. Eu fazia e vendia desenhos sensuais no primeiro ano do ensino médio, né? E aí, nessa época, eu fazia meus desenhos ali, né, meio que só pra mim, e um colega um dia fez um pedido, falou, cara, faz um desenho desse pra mim, desenha Mulher Maravilha, assim, assado. Nem lembro o que foi que ele pediu, tô só dando um exemplo. E ele me pediu esse desenho e eu falei, cara, R$50 eu faço pra você. E aí eu comecei a vender isso aí dentro da escola. E aí, um belo dia eu comecei a ficar com medo, porque tava espalhando que eu fazia isso daí. As meninas do colégio já me olhavam estranho, porque parecia esquisito aquilo que eu fazia, e eu tinha medo de ser pego na coordenação a qualquer momento. Foi aí que, inclusive, eu parei de desenhar durante bastante tempo. Eu gostava muito de desenhar, eu passava muito tempo desenhando. Minha mãe vivia falando que eu tinha potencial pra ser artista, mas eu comecei a ficar com muito medo de, sei lá, ser expulso da escola por causa daquilo ali. Então, eu me afastei do desenho. Até que um belo dia, um dos meus amigos pegou e passou o desenho pro outro ver no meio da aula. O professor viu, chamou os dois, mandou pra coordenação. Na coordenação, na hora que eles saíram, parece que eu senti no meu coração que daqui 2 minutos eles iam voltar e o coordenador ia chamar eu. E foi isso que aconteceu. Ele chegou e falou assim, Rodrigo, vem aqui. Eu, nossa senhora. E eu fui lá na coordenação, já pensando que eu ia ser expulso do colégio. Afinal de contas, além de comercializar algo na escola, que já é errado, eu ainda tava fazendo isso com coisas que não são bem legais pra se ter dentro de uma escola. Só não era droga, né? Graças a Deus. Mas tava, acho que na mesma categoria ali pra você ser expulso da escola. Eu fiquei morrendo de medo de ter um problema. Minha mãe ia brigar comigo. Nossa, ia ficar tão feio pra minha cara. Foi aí que o coordenador virou pra mim e falou o seguinte, cara, eu preciso te dizer uma coisa. Isso aqui é muito bom. Você é muito talentoso. Eu quero que você nunca mais pare de desenhar na sua vida. Eu quero que você desenhe pra sempre, porque você é talentoso, você é criativo. E isso é uma habilidade que você tem que explorar pro resto da sua vida. Eu fiquei muito surpreso com aquela situação. Falei, cara, como que isso daqui foi possível? Por que ele não me expulsou? Pelo menos me deu uma advertência. Eu não vou falar nada pra sua mãe nem pro seu pai, mas você tá proibido de comercializar isso aqui na escola. Proibido. Se eu pegar mais uma vez, vai ser expulsão direta. E aí, ficamos resolvidos naquilo ali. Eu perdi meu medo, continuei desenhando, parei de vender na escola. Já tinha ganhado um dinheirinho bom, né? E aí, fiquei bem feliz de seguir minha vida normalmente e conseguir desenvolver esse meu dom por muito mais anos e até ganhar uma grana com isso antes de eu começar a trabalhar com marketing. Olha só que interessante. Essa história, ela é 100% real. Porém, eu meio que redesenhei ela pra caber na estrutura narrativa da jornada do herói. Porque ela foi bem mais simples. Ela aconteceu num período de uma semana só. Foi uma história bem mais curta. Eu adicionei um pouquinho mais de período nela, utilizando recursos narrativos pra te contar algo, te fazer aprender algo, de que você realmente tem que investir no seu talento. E é isso que você tem que colocar dentro das suas narrativas de storytelling. E o último ponto sobre storytelling, que são 3, é a fluidez. Se a sua história não for fluida, igual eu acabei de contar, não vai funcionar. Por isso que eu falei várias vezes, não se cria história do zero. Você pega uma história sua, coloca uma técnica narrativa em cima dela pra contar ela de uma forma diferente, porque aí sim você vai contá-la com fluidez. Eu ensaiei, Matheus, pra contar essa história que eu acabei de contar? Não, porque ela realmente aconteceu comigo. Eu só adicionei alguns recursos narrativos. Pra isso, o que você deveria fazer? Qual é o primeiro exercício que você deveria fazer? Assista os filmes da Disney, como eu citei no começo, o Pinóquio, a história da... Nem sei se Pinóquio é da Disney, na real. Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, o Rei Leão, como eu falei aqui. Assista esses filmes e tenta entender qual é o recurso narrativo que estão usando com eles. Depois, você procura sobre qual recurso narrativo é utilizado no O Rei Leão e começa a estudar para você fazer uma engenharia reversa. Entender como eles estão te persuadindo e entrando na sua cabeça para que você fique ainda melhor nisso. Você curtiu esse conteúdo? Então aperta no like aqui que eu contei até história inusitada. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nada. Tamo junto, até o próximo vídeo.